celular, ora estamos distraídos, ora não estamos adequadamente para estar na presença de Deus. Mas se nós estamos unidos, interagindo com o Espírito Santo, não precisa falar nada disso, irmãos. Cada um vai se comportar da maneira adequada. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de todos que estão nos visitando. Alguns que já não são mais visita, William. E é muito legal que cada um fica no seu lugar. O Denilson estava aqui. Não sei onde está mais. Aonde? Seu lugar é aqui, Denilson, senão você me enrola. Senão você me... Mas graças a Deus, os dois já não são mais visita. Algumas carinhas novas, vejo esse irmão, está vindo pela primeira algumas vezes. Deus abençoe a todos, irmãos. Irmãos, por favor, aproveitando que vocês já estão em pé, abram, por favor, a Bíblia de vocês em 1 Reis. E o Senhor continuará falando conosco, irmãos. Toda a reverência possível, por favor. Possível, irmãos. Sem andar, sem falar com quem está do lado. Se você está com um desejo enorme de falar, irmãos, não fica perto não, porque você vai atrapalhar ele. Talvez ele está muito educado e está te ouvindo. Às vezes eu vejo no culto pessoas falando, geralmente é a mesma que está falando, o coitado do lado fica assim, ó. Ele não quer falar, irmão, você não percebeu ainda. Ele quer ficar quietinho, ele quer ouvir a palavra de Deus. Mas você não para de falar. E ele, muito educado, só balança assim. Então, se você estiver falando, irmãos, perceber que a pessoa está, para de falar. Ou melhor, nem começa, em reverência à palavra de Deus. Capítulo 19, por favor, de 1 Reis, irmãos. Versículo número 8 ao versículo número 12, por favor. Ajuda o Júnior aí, não deixa ele sozinho não. Mateus, Jonathan. Porque aqui a gente vai ensinar, larga, agora se vira. Esse monte de botão na frente, ele sai mexendo. Não pode ser empírico, tem que ser ensinado. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Capítulo 19, versículo 8 até o 12. Pode ir do 12, a gente vai voltando também, ver o que dá. Isso, o 8. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Diz: só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as fenhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto também, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Eu vou ler de novo 12. E os irmãos leem após a última vírgula. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, Senhor meu Deus, Pai. Pai, nós estamos no seu culto, Pai, dedicado a Ti, Senhor Deus. Pai amado e Senhor Deus, não há um aqui que entrou, Senhor Deus, dizendo: eu não preciso de nada, eu estou bem. Não, Senhor. Tu conheces, ó Deus, os nossos corações, ó Pai. Tu conheces o nosso levantar, o nosso deitar, ó Deus.
Tu nos conheces os nossos pensamentos, Senhor Deus. Tu sabes de todo o nosso sofrimento, ó Deus. Tu sabes das nossas necessidades, ó Pai. Quantos, ó Deus, já oraram a Ti, Senhor Deus, ó Pai. Quantos, Senhor Deus, já choraram em casa, Pai. Quantos, ó Deus, já choraram aqui, Senhor Deus. Pai amado, ó Deus, todos estamos necessitados de ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, Pai. Que cada um possa levar a Tua mensagem, Pai. Que a Sua mensagem seja uma mensagem transformadora, ó Deus. Que ela possa, Senhor Deus, nos transformar e nos tornar mais próximo de Ti. Deus amado, Senhor, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aceite-nos. Irmã Neuzinha, obrigado pela água. Irmãos, nós já ouvimos, talvez eu mesmo, acho que já preguei aqui mesmo, sobre Elias. O profeta Elias, irmãos. O profeta Elias, que até mesmo Tiago já, no Novo Testamento, nos lembra, nos exorta, Vitor. Que mesmo Elias, quando ele diz mesmo, ele está querendo dizer assim, até Elias, que é o cara. Até ele sofreu essas paixões do mundo, até ele, que seria de nós, irmãos, que se formos compararmos, se você olhar para você mesmo e eu olhando para mim, irmãos, não sirvo nem para carregar, talvez, sandálias de Elias. Qual de nós, irmãos, podia ter a ousadia que tinha e teve Elias, o profeta, irmãos, que fez o maior revivamento, irmãos. Um profeta, irmãos, que encontrou um povo desviado, mas nem por isso, irmãos, se conformou com esse mundo. Profeta em que viu o povo de Israel, através do seu rei, Acabe, que já não vinha, irmãos, muito bem, ainda casando-se com Jezabel, irmãos, e vamos só relembrar, porque não é esse hoje não, o nosso sermão, a nossa mensagem, mas que de fato precisa contextualizar, irmãos, de que é esse o momento em que, por idolatrias, o povo se afastava, e esse profeta Elias, em sua ousadia, confronta ao rei Acabe, confronta também a Jezabel, que ela colocasse todos os profetas dela, e que ele buscaria a Deus, para que quem mandasse fogo do céu, irmãos, esse sairia vitorioso. Conta assim a palavra, irmãos, se a gente olhar os capítulos anteriores, em que os profetas de Jezabel, de Baal, cantam, dançam, clamam, e nada de fogo, irmãos. Mas quando Elias pede para preparar o altar, irmãos, roga a Deus, para que Deus mostre ao povo que Ele é Deus, tão quanto o irmão José Carlos leu aqui hoje, irmãos. Aquietai-vos, que eu sou o teu Deus. Que já foi dito aqui hoje, irmãos, nos louvores, para quem entendeu, que nós temos esse Deus, que no Velho Testamento e agora, irmãos, em São Roque, vem de novo e nos diz, fica tranquilo, o que está do seu lado, acha que você está muito bem, o seu vizinho, olhando para você, parece que está tudo bem, mas eu sei o que te perturba, eu sei qual é a sua angústia. Quietai-vos, sabeis que eu sou teu Deus. Esse Elias clama a Deus e Deus manda fogo do céu, irmãos.
Fogo tão intenso, irmãos, que diz a palavra de Deus que lambe as águas. A gente usa a água para apagar o fogo, irmãos. O fogo que vem de Deus é tão grande, irmãos, o poder tão grande, que a palavra diz que até as águas o fogo consome. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Para enaltecer muito bem o que foi o profeta Elias. Mas aqui nós vemos que esse Elias, irmãos, a partir do momento em que a rainha, irmãos, Jezabel diz: eu vou te matar, amanhã tua cabeça está na minha mão, começa a ter um temor e foge, pela dificuldade, e se esconde ao deserto, e se esconde na caverna. Pegamos aqui um momento então, irmãos, em que Elias, aquele Elias, o fortão, irmãos, está diante dele mesmo sendo considerado um nada. Quem é Elias aqui, irmãos? Se falar para ele: Elias, eu tenho aqui um palitinho de fósforo, faz acender, Elias. Ele fala: eu não consigo, eu não dou conta de acender esse palito de fósforo. Aquele Elias. Mas nesse momento, irmã Dalva, é o momento que ele fala assim: eu não sirvo mais para nada, minhas forças se esgotaram. Nós já cantamos aqui hoje, irmãos. Mesmo quando a minha força se esgotar, o que acontece, irmãos? Deus proverá. Deus proverá, mesmo que o azeite e a farinha faltar. Deus proverá, mas é fácil? Por isso, irmãos, a palavra de Deus se renova a cada dia. Por isso Deus usa e diz: ei, Antônio, hoje não. Hoje você leva a mensagem, porque tem alguém que precisa ouvir. Deus proverá. Talvez você se encontre justamente nesse momento em que está aqui, Elias. Em que você relembre, hoje mesmo você já talvez tenha chorado aqui, porque você começa a lembrar do momento em que você pregava, Deus te usava. Você vinha aqui pregar e levar a mensagem e transformava pessoas, porque era usado por Deus. Lembrar do momento em que você orava e expulsava demônios. As pessoas te procuravam porque sabia que você era usada por Deus, que você era usado por Deus. Momentos em que você jejuava, porque sabia que aquela causa da irmã era difícil, mas você confiava nas suas orações. Você confiava no seu Deus. Você sabia que a qualquer momento, se precisasse, Deus mandava fogo do céu. Mas e agora, irmã? E agora, irmão, que você olha para você e fala: o que acontece comigo? Que parece que eu estou nessa caverna. Eu não vejo mais aquele que fazia tantas coisas. Parece até que eu não sou mais usado por Deus. Eu trago aqui, irmãos, esse raciocínio para que justamente a gente correlacione com a vida de Elias, para que a gente primeiro e antes de mais nada entenda que nós não somos super-homens. Quando eu digo que precisamos entender o relacionamento, irmãos, é conhecer que a vida do Antônio, que vem aqui louvar de quarta-feira, vem de domingo, não é uma vida fácil. Que a sua vida não é fácil, Jesuel. Que você tem dificuldade, tem problemas na empresa, tem problemas na família. Tem, irmãos. Todos temos. Que você, Igor, que tão novo, mas eu tenho certeza. Deus vem falar justamente em mostrar para nós de que, ei, ninguém aqui é super-homem. Eu estou te mostrando um que só faltava realmente, tinha capa, né?
para ser super-homem. A esse que fala com Deus e diz: ei Deus, não quero mais viver. Tira a minha vida porque eu não sou melhor, Caio, do que os meus pais. Que paradoxo de história é essa, irmão, que a gente olha alguém que a gente queria estar perto, e quem queria estar perto desse daqui agora? Um deprimido, com a autoestima lá embaixo. Quem teria coragem de pedir uma oração para Elias aqui? Ora por mim, Elias. Não, você ia passar de lado. Deixa eu buscar o outro. Mas todos nós, irmãos, podemos passar por isso. Se você ainda não passou, irmãos, está passando agora, vai passar. Momentos que a gente quer largar tudo, Carol. Momento que a gente olha e vê que não está dando certo. E aqui, irmãos, o Senhor traz esse momento para nós. O versículo 12. Depois de um terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. O que é isso? É essa palavra. O que nós falamos até aqui, irmãos, nós já falamos, já ouvimos. E quantas vezes? Porque é a história de Elias, é a história dos problemas, é a história que a gente podia dizer: ei, você tem problema, e já dissemos, você vai sair do problema. Mas, irmãos, o detalhe hoje da palavra não é esse. O detalhe da palavra, irmãos, é que quando nós estamos, muitas vezes assim, nesses momentos difíceis da nossa vida, momentos que a gente quer largar tudo, a gente começa justamente a buscar, irmãos. Glória a Deus. A gente busca justamente, fala assim: aonde tem, irmã Neuzinha, me leva. Ah, vai ter lá um culto maravilhoso, vai vir um grande pregador. Vamos lá no Brás. Vamos na vigília do Brás, porque lá, ó, lá arrebenta. Lá passa 3 pregadores, passa 4 cantores, ali o negócio ferve. Vamos lá que vai resolver o meu problema, é lá. Qual de nós, irmãos, não seria assim se Deus não soubesse que temos alguém aqui justamente, irmãos, nesse estado buscando? Falei, eu preciso de algo a mais. Eu preciso de um barulho. Eu preciso de alguém que saia dali, que dance aqui, que pule. Nada contra isso, irmãos. Mas Deus precisa tratar conosco. E é isso que Ele vem buscar hoje. Há alguém, irmãos, que ainda diz assim: ei, cadê? Cadê aquele pastor que vinha aqui, que fazia assim? Ai, que saudade daquele barulhinho. Usava, ó. Está sentindo? Nada contra, irmãos. Mas tem hora que a gente quer isso. O barulhinho do pastor que... Desculpa, irmãos. Nada contra de novo. Mas, irmãos, é exatamente isso, e a preocupação de Deus para conosco hoje. Porque Deus não estava no barulho, Deus não estava no terremoto, Deus não estava, irmão, naquilo, porque aquilo ali vai mexer com a emoção. O pastor já falou isso. A emoção não nos transforma, a emoção só nos dá um prazer momentâneo de minutos, talvez uma hora e meia, 2 horas, irmãos, que a gente cante louvores, que a gente saia daqui feliz, irmãos, mas são momentos, são emoções. Deus não estava ali, irmãos. Senhor, eu venho, não aguento mais, eu quero que mude a minha vida. Eu quero ser transformado porque eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais aguentar a mesma coisa de acordar, de ir trabalhar, de ter que aguentar, de fazer isso. E o marido me cobra, os filhos me cobram, todo mundo me cobra, a vida me cobra, eu não estou aguentando. Eu quero ser transformado, eu quero barulho. Não, é justamente o que Deus vem dizer. Não vá atrás de barulho. Eu chego até você. De que forma, Deus? Tranquila e suave. Oh, demandei, cochegue me radecaia.
Já foi falado aqui, irmãos. Aqui o Senhor diz e fala assim: ei, ele fala assim: shh, tranquilo. A palavra hoje, Gabriela, é para você sentir. Eu preparei o culto para que você pudesse sentir. Eu preparei o louvor para que devagarzinho pudesse entrar, tranquilo. Tranquilo e suave. Porque eu já falei aqui hoje, ei, quietai. Calmai o coração. Quietai, saber que eu sou teu Deus. Eu não preciso gritar. Eu não preciso pular. Eu já falei aqui hoje e vou relembrar, eu uso uma criança. Eu uso uma criança para trazer a mensagem para você. Calma, devagar. Essa mesma criança, irmã, que essa semana mesmo falou: pai, eu ouvi a voz de Deus. De uma forma tranquila, irmãos, a gente poderia falar assim: eu ouvi a voz de Deus, e sair contando até... Deve ter ouvido mais vezes, irmão, porque de uma forma tão tranquila que falou: eu ouvi a voz de Deus. Eu falei: e aí, conversamos um pouco, faz isso. Batemos um papo. Essa forma mansa, tranquila. O peso é conosco, não é com Deus, irmãos. Jesus, de uma forma muito tranquila, fala: ei, está pesado? Ei, vinde a mim. Vinde a mim, os cansados, aos oprimidos. O seu fardo está pesado, eu quero aliviar. Vem comigo, vem. Mas para de buscar outras coisas. Quieta. Quieta o coração. Não é por força, irmãos, não é por barulho. Já foi falado aqui, ó. É pelo mover do Espírito Santo. Você já entendeu a mensagem? Eu estou contigo. Se passares pelo fogo, não te queimará. Se passares pelas águas, não vá afundar. Pois eu estou contigo. Eu estou contigo. No silêncio. Na calmaria. Mas tá fácil assim? Não, tá difícil, eu sei. E quanto mais difícil fica, mais a gente fica querendo resolver. Quanto mais a gente quer resolver e não consegue, mais nervoso fica. Quanto mais nervoso fica, irmão, se sou eu, de rosa fica vermelho. De vermelho fica roxo. Porque não consegue resolver. Aí, irmãos, aí a gente lembra da palavra mansa. Calma e delicada do Espírito Santo. Aí eu entendo que, como foi falado aqui há dias, pastor Anderson mesmo, se não me engano, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, e o quê? E o quê? Refrigera a minha alma. Nessa dificuldade toda, nesse de esquentar, que parece que realmente vai sair pela chaleira, assim, ó. Sabe panela de pressão que fica pitando? Shhh. Aí vem o Senhor, põe a mão na panela de pressão, assim, ó. Shhh. Não vai explodir. Com a mão de Deus em cima não explode, irmãos. Ela refrigera a tua alma. Mas não espera que ele vai chegar do... Não, irmãos. Não vai estar lá. É assim, só. Shhh, quieta. É de uma forma tranquila e muito delicada. Irmãos, quem é tranquilo e delicado? Sou eu? Não, irmãos. Talvez o mais grosso dessa igreja. Delicado, suave, é o Espírito Santo. A Ele, irmãos. Mas por que não resolveu ainda?
porque não está muito bom esse relacionamento. Ele vem aqui dizer que eu chego delicado, mas me conhece um pouco mais. Para a gente conhecer, irmãos, nós falamos isso ontem lá em casa, precisa ter primeiro interesse, precisa ter no mínimo a apatia de conhecer. Neemias, irmãos, está lá servindo ao rei Artaxerxes. Função dele, beber, para ver se o rei não morre. Está servindo Artaxerxes, ganha muito bem, irmãos. Chega lá um povo, lá de Jerusalém, irmãos, já está destruída. Chega lá os parentes. Ele poderia, irmãos, ignorar, falar assim, não vou nem perguntar, porque se me perguntar, vai ser problema, mas não. Neemias fala assim, ei, Apolônio, como é que está lá os túmulos dos meus ancestrais? Como é que está Jerusalém? Interesse é a primeira coisa, irmãos. Que a gente possa ter interesse. Ei, Espírito Santo, como é que está? Como é que eu estou? Depois, irmãos, que a gente possa ter a paciência de ouvir. Conversando ontem com a Fabiana, ela falou de oração. Os detalhes não vou contar, Fabiana. Que ela ora a Deus. E aí eu ainda perguntei para ela, mas e aí? Vai um tempo danado. Você, na sua oração, ainda ouve a Deus? Ela falou, ouço. É isso, irmãos. Primeiro se interessar por esse Espírito Santo, o interesse, depois ouvi-lo. E em terceiro, vai a credibilidade, porque senão não adianta nada. A credibilidade de Deus, irmãos. Que deu o seu Filho, por amor aos meus pecados, deu o Filho, não fará Ele outras coisas? Deus proverá. Filho, Deus proverá. Deus te dará o que você precisa, seja o que for, seja na parte financeira, seja nos seus negócios, seja na sua família, seja com seu marido, sua esposa, seus filhos, aquilo que você apresentou para Deus, Deus diz, ei, Deus proverá, eu vou prover isso, mas não no barulho, esquece isso. Eu estou te chamando, eu usei Elias aqui para dizer, até Elias estava errado, não é no barulho, é na intimidade do Espírito Santo. É naquela conversa íntima, ei, quero conversar com você hoje, Gabriele. Quero conversar com você hoje, Dani. Quero conversar, Valdemar, só nós dois. Esquece o barulho. A igreja foi exortada hoje, irmãos, para que orasse. Aleluia. O irmão, nós temos a oração no início. O presbítero chegou a orar, irmãos, tinha gente andando. Para que isso? Para dizer que no barulho, eu não estou. Eu não estou. Que a gente possa analisar cada um, irmãos. Se você fazia parte do barulho e muda, na oração Deus está. Que a gente saia dessa superficialidade, irmãos. Para Deus não há problema, Deus vem falando isso, nós estamos em fevereiro, desde janeiro Ele vem dizendo, ei, eu quero te abençoar tanto, eu tenho tanto para te dar, mas não depende de mim, eu estou te ensinando, você está com um pouquinho de dificuldade, mas ei, você precisa sair da superficialidade, vem para o profundo um pouquinho. Irmãos, pensando no mar, o que faz barulho, irmãos? A profundeza do mar ou as ondas do mar? As ondas faz barulho, irmãos. As ondas, essas mesmas que faz barulho, irmãos, ela te leva lá para cima. Oh, que maravilha, né? Mas quem já caiu de uma onda, irmãos?
Quem já rolou numa onda? Na praia. Aquelas ondas bem grandes, irmãos. Te joga lá em cima, mas depois ela faz isso com a sua vida, irmãos. E a profundeza? Calma. Quieta. Tranquila. Delicado. Aleluia, Jesus. Eu já fiz mergulho, irmãos. A coisa mais linda é por baixo. Quem já fez sabe. Mas o instrutor, a hora que você vai pôr o dedinho no coral, ele quase te arrebenta lá embaixo. Não toque em nada. É tudo delicado. É tudo lindo. Vem para a profundeza, irmãos. Vem para baixo. Vem para dentro. Sai do superficial, irmãos. Aqui é só barulho, aqui é só onda. As maiores riquezas do mar estão onde, irmãos? Aqui em cima tem sal. E lá embaixo é salgado, mas não tem aqui. Lá embaixo, irmãos, que a gente encontra os melhores peixes, as maravilhas. É na profundeza, irmãos, que a gente consiga entender, irmãos, aqui, ó. Deus não estava no terremoto. Deus não estava, irmãos, no fogo. Deus não estava no vento, irmãos. É de uma forma delicada. Mas que a gente possa descer. Vir para a profundidade. Quem está disposto, irmãos? Ajuda lá o irmão que é novo ainda. Livro de Ezequiel, irmãos. Vamos ler rapidamente, a gente já caminha para encerrar. Ezequiel 47, por favor. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desta banda direita da casa, a banda do sul do altar. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, irmãos, parte de baixo aqui, calcanhar. Está falando aqui, irmãos, quando Ezequiel teve a visão do altar, irmãos, do trono de Deus, e dele saía águas, irmãos, e nós já lemos aqui, de novo nos Salmos, há um rio, irmãos, e esse anjo começa a medir esse rio, e ele anda 1000 côvados, irmãos, e o rio está baixinho, nos seus artelhos. Versículo 4, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar as águas que me davam pelos lombos, região lombar. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que deviam passar de nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a fazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente, eis que vier, de onde vier, que entrarem estes 2 ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverão tudo de onde vier e entrar esse ribeiro. Irmãos, por que eu vou até Ezequiel? Por que aquela palavra inicial de Elias, irmãos? Só para mostrar a dificuldade, irmãos, e o barulho em que pudesse Elias achar que Deus estava, mas não. Deus estava numa forma delicada. Mas aí Deus diz, ei, eu estou falando do Espírito Santo. Para quem não entendeu ainda, para que o Espírito Santo converse com você. Ele é educado, ele é gentil, ele é delicado. E ele vai precisar que você se aprofunde um pouco mais, que você saia dessa sua superficialidade, que você afaste um pouquinho das coisas, que você só pense nas coisas. Eu preciso pagar isso, eu preciso resolver isso. Você não precisa nada, por quê? Porque você não consegue. Você não dá conta. Eu estou te ensinando.
Para de tentar achar que você consegue. Para de tentar achar que você resolve. Você vai ficar lá em cima assim, ó. Deixa eu subir um pouquinho. Eu estou aqui em cima, daí você afunda. Eu estou aqui em cima, eu afundo. Eu levanto um pouquinho. Ei, afunda de vez. Mas na presença do Espírito Santo, Aleluia, Jesus. afunda. Afunda na presença do Espírito Santo. O que acontece com isso? Versículo 12. E junto do ribeiro, às suas margens e de uma outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas são do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Que é isso? Se você se alimentar da palavra de Deus, dá espaço para o Espírito Santo, você transbordará águas. O que sairá da tua boca vai contagiar os outros. Quantas pessoas você vai ganhar? Sua vida vai ser transformada, mas, de novo, se aprofunda. Saia do raso. Venha para o que é mais fundo. Venha para o que é mais fundo. É um convite que Deus faz a nós, irmãos, para que a gente possa sair dessa mesmice, nos aprofundar, ir mais na presença de Deus. Esse Espírito Santo, irmãos, a gente precisa valorizar um pouco mais. Tem crente, irmãos, que ainda acha que o Espírito Santo está entre nós. Se perguntarmos, talvez respondesse: o Espírito Santo está entre nós? Sim. De todo errado não está. O Espírito Santo está sobre nós. Já vi. Não, irmãos, é mais forte do que isso. O Espírito Santo, irmãos, esse que resolve os meus problemas, esse que me consola, esse que resolve tudo, irmãos, está onde? Dentro de nós. Dentro de nós, irmãos. Basta a gente fazer o quê, irmãos? Mergulhar em nós mesmos. Aleluia. E lá no fundo, Márcio, quietinho, calado, falando com ele: ei, Espírito Santo, me ajuda, me guia. Ele não te guiará, irmãos, por lugares ruins. Está aqui o anjo e falou: ei, vem para cá. Vem para o Oriente, vem para o Sul, anda mais 1000, anda para cá. Ei, você está só ainda aqui, nos artelhos, vamos até o joelho, vem mais um pouquinho. Mas aqui eu não consigo nadar. Eu nado por você. Aleluia. Eu te conduzo. Glória. Mas para onde eu vou? Águas tranquilas. Para as águas tranquilas. Onde a árvore cresce, irmãos. Onde a árvore dá fruto. Aleluia. Onde as folhas não secam, onde os frutos alimentam, onde serve de remédio, onde resolve a sua vida, onde resolve a vida do vizinho, onde resolve todos os seus problemas, irmãos. Mas é aqui, na calmaria, quieto e quieto. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu encerro aqui, irmãos. Eu encerro. Antes, irmãos, eu quero orar a Deus. Vamos de pé, irmãos, por favor. Se aprofunde, irmãos. Transforme-se. Seja mais íntimo. Tenha um relacionamento maior com o Espírito Santo. Parece que é tão simples, Lucas, mas amanhã o mundo toma esses pensamentos nossos e a gente não está nem aí, nem lembra do Espírito Santo. Eu estou falando por mim, irmãos, eu tenho tido um esforço tão grande para conversar mais com o Espírito Santo, conversar feito doido mesmo, de estar conversando com Ele, presbítero Irineu. Mas muitas vezes eu estou lá me envolvido com o trabalho, eu trabalho, atendo, e a hora que eu percebo, para não dizer poucas, às vezes nenhuma vez, eu conversei com o Espírito Santo. E se eu criar o hábito, irmãos, de me aprofundar em mim, e viver não mais eu, mas Cristo em mim, o Espírito Santo em mim, irmãos. Confia. Se você veio hoje buscar a palavra, se você não veio hoje passar um tempo aqui, só porque não tinha o que fazer em casa, se você veio buscar, leva essa palavra, ei, confia em mim,
eu estou contigo, dentro de você, não esquece isso, conversa, interage mais comigo, eu estou aqui para resolver. Glória a Deus. Jesus, o Pai me deixou aqui, eis que eu vou, mas deixo um que vai ser melhor do que eu, vai estar mais próximo, vai estar toda hora com vocês, e a gente desvaloriza. Não, vamos valorizar mais, Igor. Oh, Senhor, glória a Deus. Pode ficar aí mesmo, não precisa vir não, fecha os olhos só. Fecha os olhos, irmãos. Fecha os olhos. Senhor meu Deus, Pai. Deus. Pai amado Senhor, diante da Tua palavra, Senhor Deus. Que nós cremos, Senhor Deus. Considerando, ó Deus, a nossa imperfeição, ó Pai. As nossas fraquezas, ó Pai. Senhor, nós entendemos, ó Pai, mas aqui agora nesse momento, Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa, Pai, fazer-nos lembrar dessa palavra, Senhor Deus, daqui a pouco, amanhã, todos os dias, Senhor Deus, que nós nos tornemos dependentes do Espírito Santo, que nós nos tornemos confiantes no Espírito Santo, Pai, que eu não confie em vizinho, em parente, em ninguém, Pai, que eu confie apenas no Espírito Santo. Se Ele falar vira para a direita, eu vou para a direita, se falar esquerda, eu vou para a esquerda, Senhor, me faz eu ter essa confiança, Senhor Deus, me ajuda a lembrar, Pai. Oh, Senhor, Tua palavra me convence, Senhor, mas eu me traio, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, nos fortalece, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Aleluia, glória a Deus. Já estamos terminando.